Ok, pessoal, vou chamar aqui à frente para falar um pouquinho com vocês a doutora Paula Chaves, é uma das sócias do Coimbra Chaves, ela vai falar um pouquinho sobre CSC com vocês, ok? Gente, bom dia a todos. Em nome do Coimbra Chaves Advogados e da TOTUS, eu gostaria de agradecer pela presença de todos e pela oportunidade dada para a gente discutir aqui hoje um pouquinho sobre CSC. Eu sou uma das sócias do escritório, responsável pela área contratual, área de transações privadas. Basicamente, o que a gente faz é assessoria em contratos, em questões societárias e questões também de compra e venda de empresas, né, o M&A. E dentro, então, dessa nossa especialidade, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre questões relacionadas aos aspectos contratuais de um contrato de CSC. Talvez o conteúdo inicial que eu vou trazer, né, seja um pouco redundante e de conhecimento de muitos que estão aqui, mas a gente tem uma plateia muito diversificada. Eu acredito que algumas pessoas que aqui estejam, né, as empresas já têm o CSC implementado, né, outras não têm e veio para conhecer o assunto. Então, basicamente, na minha fala, eu inicialmente vou trazer um pouquinho histórico sobre o CSC, como ele surgiu, o porquê ele surgiu, né, e quais benefícios ele pode trazer, para, ao final, então, eu tratar um pouquinho sobre os aspectos contratuais desse contrato de CSC. Então, como eu disse, né, esses são os tópicos que eu vou abordar, e muito com esse intuito de colocar todo mundo, vamos falar assim, na mesma pauta, no mesmo nível de conhecimento sobre o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, ainda que seja algo que já é de conhecimento de muitos que aqui estão. Primeiro, falar, né, o que é o CSC? Né, o CSC ele é um modelo de organização, né, de processos operacionais, no qual você tem uma área ou áreas específicas de uma empresa, né, em sua essência, áreas que são atividades de meio, como áreas de RH, áreas de gestão financeira, áreas de marketing, né, e essas áreas são alocadas numa unidade de negócios específica, ou numa pessoa jurídica específica, né, e passa a prestar serviço a todas as demais unidades de negócios do grupo. Basicamente, isso é um CSC. Né, ou seja, você pega todas as atividades meio de uma empresa, né, mediante, claro, uma análise de quais atividades podem e devem ser transferidas para esse CSC, né, faz uma centralização, e, a partir de um único ponto de atendimento, né, essa unidade de negócio, né, que passa a ser denominada CSC, passa a atender todas as demais unidades de negócios. Esse é o conceito. E qual que foi o contexto global, né, de surgimento do CSC? O CSC ele surgiu nos Estados Unidos, né, como muitas coisas, né, na verdade, surgem lá, né, num contexto de uma onda de fusões e aquisições, né, no qual você tinha uma consolidação de mercado, né, no qual você tinha um mercado competitivo, via-se uma necessidade de redução de custos, né, de uma economia de escala, né, e aí falou, por que não? Por que não nesse processo no qual empresas estavam se consolidando, né, ao invés da gente ter várias unidades de negócios, com cada unidade de negócio, o seu RH, o seu marketing, o seu financeiro, por que não fazer uma consolidação, né, e criar um centro de serviço, né, no qual esse único centro de serviço vai atender todas as unidades de negócios do grupo. Então, num contexto global, né, essa minha fala está, inclusive, no próximo slide, o CSC ele é observado há mais de 20 anos. Né, o primeiro case mundial foi da GE, nos Estados Unidos, né, da General Electric, e, nesse contexto, realmente, né, das empresas em consolidação, em processos de fusão e aquisição, e na busca, realmente, de uma economia de escala, de um mercado, de redução de despesas. E, no contexto Brasil, né, nós observamos isso já não há tanto tempo, né, é um processo que se iniciou, né, de maneira inicialmente nos Estados Unidos. A nível Brasil, né, o primeiro caso realmente que a gente vê é o da Camargo Correia, salvo engano, em 1996, ou seja, é um processo um pouco mais recente. Né? E agora, no momento, né, é um assunto que está muito em pauta, né, o CSC. E por que ele está muito em pauta? Né? Acho que muito atrelado ao âmbito nacional, que é um momento de baixo crescimento econômico. Né? No momento de baixo crescimento econômico, inevitavelmente, as empresas buscam,
né, políticas e práticas de redução de despesas. Ou seja, se a receita não pode ser aquela almejada ou aquela desejada, né, vamos adotar estratégias no âmbito da empresa que gerem uma redução de custo, que gerem uma otimização de processos. Né? Então, o que a gente tem observado, na verdade, né, quer seja a TOTS, quer seja o Coimbra Chaves enquanto assessor jurídico, é que de 2014, 2015 para cá, tem se falado bastante de CSC, em decorrência do baixo crescimento econômico que o Brasil tem enfrentado. Né? Muito nesse sentido de gerar valor para a empresa de uma outra maneira que não seja pelo crescimento da receita. Então, esse é o contexto de surgimento do CSC, quer seja a nível global, quer seja a nível Brasil. E, como eu disse, né, nasceu nos Estados Unidos, em 1986, como eu falei, né, o primeiro case no qual realmente observou-se um CSC, uma unidade que era dedicada ao atendimento, né, a todas as outras unidades, foi da General Electric. E, no Brasil, né, um movimento precisamente a partir do final dos anos 90, né, no caso da Camargo Correia, e agora a gente tem experimentado novamente esse movimento em decorrência do baixo crescimento econômico. E o que o CSC possibilita? Né? Acho que muitos que aqui estão, como eu disse, né, talvez estejam aqui para avaliar a possibilidade de criação do CSC na empresa. Né? E o que ele gera? Né? Devo criar um CSC na minha empresa ou não? Como eu já falei, né, até considerando o contexto global e nacional de constituição do CSC, acho que o primeiro grande benefício dele é realmente uma economia de escala, né, a médio e longo prazo, uma redução de custo, porque eu digo a médio e longo prazo, porque inicialmente, sem dúvida, né, deve ser feito um investimento em tecnologia, em processos organizacionais e em um novo modelo organizacional, né, considerando o CSC, mas a médio e longo prazo ele gera uma redução de custo, ele gera uma economia de escala, mas eu diria que o maior benefício do CSC que se tem observado, né, e quando você lê depoimentos de grandes empresas que adotam um modelo, né, de CSC, seria o quê? Os gestores das unidades de negócio conseguirem ter foco realmente no próprio negócio, né, que seria aquele último ponto ali que eu falo. Profissionais da unidade de negócio ficam desonerados das atividades que não agregam valor perceptível ao cliente. Então, eles passam a ter que se preocupar somente com o negócio dele. Né? Tem alguns trabalhos científicos, acadêmicos, de pesquisa sobre o CSC. Nesses trabalhos, a gente consegue encontrar pesquisas, entrevistas que foram feitas. Hoje, a gente vai ter aqui, né, um testemunho da Sada sobre isso, mas só compartilhando com vocês. Né, quase todos os testemunhos, né, das empresas que adotaram o CSC, dos gestores, dos diretores, são muito nesse sentido. Olha, a adoção do CSC, tirando o lado de redução de custo, o que ele me possibilitou foi muito um foco no meu negócio, um foco em fazer, implementar o meu planejamento estratégico, né, e, de fato, focar naquilo que gera valor perceptível para o meu cliente. Né? Então, o diretor de negócios ele passa a não ter que se preocupar mais com questões relacionadas a RH, marketing financeiro, que são essenciais para a empresa. Né? Acho que, sem isso funcionando também, a empresa não funciona. Né? Mas o objetivo é que realmente não haja um desvirtuamento de atenção do diretor de negócios. Então, eu diria que esse é o grande ponto. Aqui, gente, de novo, eu estou trazendo só alguns bullet points. Né? Cada case, cada caso de CSC, você tem seus objetivos específicos. Né? Isso aqui seriam, eu diria, objetivos gerais de uma empresa na implementação de um CSC. Mas esse é um projeto multidisciplinar, que passa pela avaliação de aspectos jurídicos, operacionais, estratégicos. E eu acho que, no momento da implantação do CSC, a empresa tem que ter muito claro quais são os objetivos gerais e específicos naquela implantação, para que, de fato, eles sejam alcançados. Mas, em linhas gerais, esse é o ponto. Bom, e aí, algo que eu gostaria de trazer aqui para vocês mas o que é melhor? Né? Assim, eu tenho a opção de fazer um CSC, de pegar todas essas atividades meio da minha empresa, criar uma nova unidade de negócio, que vai ficar também sobre a minha gestão, ou de fazer a terceirização disso.
né? Hoje isso é algo plenamente possível, viável, em especial, né, agora com a nova lei de terceirização, que foi publicada em março do ano passado, isso tornou essa prática ainda mais serena e mais tranquila. Então, a empresa teria, basicamente, assim, no âmbito do CSC, ela poderia fazer uma terceirização, pegar uma empresa terceirizadora e delegar a ela, né, essas atividades que não estariam sob sua gestão. Aqueles empregados de RH, de marketing, não estariam, né, sob o seu quadro de funcionários, ou criar o seu CSC, que seria nada mais do que uma unidade de negócios própria, dentro da própria empresa, né, dedicada a essas atividades meio. E a gente tem alguns cases de terceirização. Eu acho que o principal deles é o da Algar. Acho que todos aqui devem conhecer a Algar, né? Sediado em Uberlândia. A Algar fez um CSC terceirizado, ou seja, ela terceirizou todas as atividades meio dela. Existe testemunhos, né, depoimentos, né, dos gestores. Foi benéfico, né, em especial quanto àquele ponto, como eu falei, sobre possibilitar ao gestor o foco no negócio, né? Mas o que a gente tem visto, né, a experiência das empresas mostra que, né, em geral, o CSC tende a ser mais benéfico, né, quando comparado com a terceirização, quando você passa essas atividades para uma outra empresa, para um outro grupo, né, muito em decorrência daqueles fatores. A partir do momento que o CSC é seu, você tem mais flexibilidade, você exclui riscos de perda, você exclui riscos de perda de conhecimento, você exclui o risco de descumprimento, né, pela terceirizadora das obrigações que ela tem frente a você. Né? E aí, qual que seria o contra? Né? Acho que o contra, como eu já falei aqui, a gente está aqui para falar do CSC, é algo que, se a gente está fazendo um evento, porque realmente a gente acredita que faz total sentido para a maioria das empresas, mas a gente não pode deixar de falar que é um processo que requer muitas mudanças organizacionais. Né? Porque você vai ter todo um deslocamento de profissionais que até então estavam deslocados em várias unidades de negócio, para uma nova unidade de negócio, ou seja, há uma mudança de cultura. Mudança de cultura na empresa não é um processo fácil. Né? Há uma mudança, você precisa de ter, naquele momento, um comprometimento da equipe, né? Tem um comprometimento financeiro. Então, acho que eu não posso deixar de trazer para vocês aqui também vou falar, os contras do CSC, né? Que, na verdade, no meu ponto de vista, não seriam contras, seriam, no momento inicial de startup, de fato, de implementação, requer realmente todo um empenho financeiro e um empenho também de comprometimento, né, dos gestores e da equipe nesse processo. Então, mas quando você faz essa comparação, né, o que eventualmente depõe contra o CSC, quando comparado à terceirização, né, seria basicamente esses fatores, né, em especial, fatores organizacionais. Mas, em geral, eu diria que as experiências das empresas, quando a gente lê os testemunhos, né, os depoimentos, têm sido muito mais positivas com CSCs próprios, ou seja, da própria empresa, quando comparado às terceirizações. Apesar, né, como eu repito, né, o caso Algar, você tem depoimentos muito positivos, né, dos diretores quanto à terceirização do CSC deles. E aí, trazendo aqui para vocês um pouquinho, assim, quais modelos de CSC que a gente tem, e depois, aqui, hoje, né, o Tarcísio da TOTUS vai falar sobre o modelo da TOTUS, que já é algo, né, um CSC 4.0, né, Vitor? É algo já bem mais, vamos falar assim, evoluído, né? Mas eu não posso deixar de trazer aqui para vocês, vou falar, de certa maneira, a evolução histórica do CSC. Então, o CSC começou com aquele modelo básico, né? Simplesmente, olha, vamos consolidar numa única empresa as atividades de apoio, né? Visando uma economia de escala, né? E não havia um repasse dessas despesas para as unidades de negócio. Né, esse, inclusive, é um grande ponto, um grande aspecto tributário, que a doutora Alice, que faz parte sócia da área tributária do Coimbra Chaves, vai abordar logo em seguida a minha fala, sobre essa questão de repasse ou não dos custos dessa unidade de negócio, CSC, para as demais unidades de negócio, né, e os aspectos, os efeitos tributários. Mas, nesse modelo básico, basicamente, você simplesmente cria uma unidade de negócio, que passa a ter todas essas atividades meio e atender a todas as outras unidades, mas não há um repasse de custos para essas unidades de negócio. Ou seja, ela, de certa maneira, não esse CSC não vê as demais unidades de negócio como um cliente interno, né, porque não tem um repasse desse custo.
Esse foi o modelo básico inicialmente criado. Eu diria que talvez a grande desvantagem dele seja exatamente essa ausência de repasse dos custos do CSC para as demais unidades de negócios. Por quê? Porque esse repasse faz com que as pessoas do CSC passem, de fato, a sentir que todas as outras demais unidades de negócio são clientes internos, clientes dela, e que devem ser tratados como clientes, com foco na qualidade, com foco no atendimento, com foco em agregar valor. E esse modelo básico, muitas vezes, ele impede isso. Outro segundo modelo, né, que também é visto, né, ao longo da evolução do CSC no mercado, é o marketplace. Né? O marketplace, nesse caso, da mesma maneira, né, que o básico, né, você, nesse caso aqui, você repassa... Perdão, gente, tem um erro ali. Tá? No caso, no marketplace já há um repasso dos recursos. Tá? Só desculpa. Eu olhei ali o slide e vi. Há um repasso dos recursos já para o cliente interno, no marketplace. E nele você já busca também a prestação de serviços especializados, eventualmente alguma atividade meio especializada, você já pode fazer, né, a formatação dessa unidade de negócio, desse CSC, né, e já há um repasse desses recursos, desses custos, perdão, para as demais unidades de negócio. Em geral, né, o que se observava que a utilização dele era voluntária no âmbito do grupo. O que isso quer dizer? Que as unidades de negócio poderiam optar ou não por utilizar aquele CSC no âmbito do grupo. Só fazendo uma ressalva, hoje, na prática, não é o que a gente tem visto. Né? Todos os grandes CSCs, o que a gente tem visto é realmente uma utilização compulsória, ou seja, as unidades de negócio são obrigadas a utilizar o serviço do CSC, mas o marketplace, né, que é um dos modelos de CSC que se viu já no mercado, a utilização não era compulsória, mas, ao contrário do modelo básico, que é o primeiro modelo que eu apresentei para vocês, acho que a principal distinção seria, já há um repasse desses recursos, desses custos, perdão, para as unidades de negócio, e também você já passa a ter a prestação de serviços específicos, especializados. O marketplace avançado, eu acho que a grande diferença dele entre o modelo anterior é que o marketplace avançado permite que as unidades de negócio, eventualmente, busquem também a prestação de serviços, né, em terceirizadoras. E o que ele gera? Ele gera um sentimento de competitividade. Porque, a partir do momento que você tem um grupo, né, e você tem várias unidades de negócios, e tem um CSC, e essas unidades de negócios têm a opção de usar os recursos do CSC ou usar os recursos do mercado, ou seja, de uma terceirizadora, você gera um senso de competição. Aquelas pessoas que estão ali no CSC geram um senso de, opa, né, eu não estou na zona de conforto, né, eu tenho que realmente agregar valor para as unidades de negócio, eu tenho que realmente, né, prestar um serviço de alta qualidade, eu tenho que realmente prestar um serviço de excelência. Então, eu diria que esse é o grande ponto, né, que seria ali o primeiro item, né, o cliente escolhe seu fornecedor, ou seja, as unidades de negócio podem, eventualmente, utilizar serviços externos, o que faz com que você gere uma otimização, aí, né, uma melhora nos processos no âmbito do CSC. E, por fim, o último modelo é o modelo da empresa independente, que seria basicamente o modelo da terceirização, que, como eu já falei para vocês aqui, acho que o maior caso aqui que nós temos é o caso da Hogar, né, que é basicamente quando eles contratam uma empresa independente. Né? O CSC que a gente vai discutir aqui hoje, né, gente, eu digo o CSC da fala da Alice, o CSC posteriormente que vai ser colocado pela TOTUS, não aborda o modelo da empresa independente, né, que é da terceirização, vamos falar assim. Mas eu não poderia deixar de trazer isso para vocês, né, porque é uma opção. Você pode falar assim para mim, mãe, nossa, mas, né, a Algar, por exemplo, adotou um modelo de CSC que não é um CSC interno, e então é uma opção. Né? Como eu disse, em algumas empresas é um modelo que dá certo ou já deu certo, né? Mas o que se tem experimentado hoje no mercado, geralmente, é um modelo de CSC interno, né? Que é realmente o que vai ser objeto aqui de discussão pela Alice e, na sequência, pelo pessoal da TOTUS, pela SADA. E aí, por fim, eu decidi implementar... Gente, desculpa ali, eu copiei um desenho, não está muito bom, mas eu vou...
eu vou tentar, né, transmitir para vocês qual que é o conteúdo. Vocês, né, a empresa de vocês decidiu fazer a implantação do CSC. Né? O CSC, no caso, vamos falar interno, não é terceirização. Sob o ponto de vista de governança, sob o ponto de vista de organização societária, né, qual é o melhor local para esse CSC ficar? Então, ali, né, mostra todos os modelos. Né? O CSC ali, ele é o azul, tá, gente? E ali, no primeiro modelo, ele basicamente está debaixo do CFO, debaixo da gestão financeira. Né? E o grande ponto, vou falar assim, o grande contra deste modelo, no qual você tem o CSC debaixo exclusivamente da gestão financeira, é que você tende a ter um CSC muito focado na área financeira. É quase que redundante o que eu estou dizendo, né? Mas, enfim, tem algumas empresas que adotam este modelo, tá? Em especial aquelas no qual quer ter um CSC com foco na área financeira, mas, em geral, não é o modelo mais recomendado, né? Em decorrência disso. O segundo modelo, que está ali, como que seria? Você tem, vamos falar assim, a holding, né? E debaixo dela você tem todas as unidades de negócios. Cada quadradinho roxo ali são unidades de negócio. Então, imagina uma unidade de negócio de alumínio, uma unidade de negócio de venda do alumínio. E aí, nesse modelo, o CSC está debaixo de uma das unidades de negócio. Ou seja, uma das unidades de negócio faz o controle e a gestão do CSC. Já se viu no mercado? Também, já se viu no mercado esse modelo. Geralmente, ele é recomendado, né, e digo até sobre o ponto de vista jurídico, societário, que aí, inclusive, já entra diretamente na minha área de atuação. Geralmente, não. Né? Por quê? Porque você tem um CSC debaixo de uma unidade específica de negócio, novamente, a exemplo do modelo anterior, no qual você tem o CSC debaixo do CFO, você gera, ainda que você tente evitar, mas você gera realmente uma relação de dependência desse CSC com aquela unidade de negócio. Consequentemente, o CSC fica mais... tende, né, a ter um foco, uma concentração naquela unidade de negócio específica. E aí eu diria, por último, que os dois últimos modelos são realmente os modelos, do ponto de vista de organização societária, onde colocar o CSC na minha estrutura, né, societária, os melhores. Né? O terceiro modelo, basicamente, você tem o CSC ao lado de uma unidade de negócio. Né? Acho que atualmente é o modelo mais adotado aqui no âmbito do escritório, né, quando a gente faz esse tipo de trabalho. Essa é a opção que a gente geralmente sugere, né, com algumas exceções, a depender do caso. De novo, né, o assunto que a gente está falando aqui não há algo assim, isso aqui é o certo ou isso aqui é o melhor. O certo ou o melhor depende de cada empresa e da estrutura organizacional e societária de cada empresa. Né? Mas, geralmente, esse é um modelo adequado no qual você coloca o CSC ao lado das demais unidades de negócio. Né? Então, ela é um CSC autônomo, né? Algo que você se vê também na doutrina, né? Em pesquisas. Quanto mais autonomia o CSC tem, mais eficiência ele tem. Então, um CSC autônomo, né, ele passa a ser considerado, realmente, ele se sente uma empresa, os empregados que ali estão se sentem uma empresa. De fato, né, no processo de atendimento às demais unidades de negócio, eles sentem que aquelas unidades de negócio são clientes que devem ser atendidos como clientes. Então, você acha que a autonomia é o grande ponto. Os dois pontos ali, né, as duas primeiras opções, você retira a autonomia. Né? Então, eu diria que esse é um bom modelo, né, e geralmente é um modelo que a gente geralmente utiliza. E, por fim, o último modelo ao invés do CSC estar ao lado das unidades de negócio, ele está, na verdade, como uma holding. Então, assim, você tem vamos falar,